Continuando aí a nossa sequência de resolução de provas da USE. Hoje a gente vai fazer a prova de 2024.1, prova de primeira fase. Saudações, senhoras e senhores, por aqui, professor Felipe Garcia aí, mais de 15 anos de experiência em ensino de química, de ensino médio, pré-vestibular, preparatório ENEM, escola preparatória de cadetes do Exército, Colégio Naval, dentre outras experiências. Sejam muito bem-vindos aí ao meu canal de ensino de química. Espero que eu esteja conseguindo ajudar vocês aí nessa jornada e sem mais delongas, bora pra prova. Reduzido aí para o cantinho, vamos para a questão 47, primeira questão de química da prova. A fotossíntese é um processo que ocorre no interior da célula vegetal a partir de CO2, dióxido de carbono, e H2O, água, como forma de produzir C6H12O6, famosa glicose. Em resumo, pode-se esclarecer o processo de fotossíntese através da seguinte reação química. E aí a gente tem uma reação envolvendo água, CO2 aí na luz, sendo participante, catalisando aí a reação como se fosse, né, um meio reacional ali dependendo da luz, gerando O2, glicose, 6 moléculas de O2 e uma molécula de glicose. Vamos dar uma olhada nas afirmativas. Considerando o processo de fotossíntese, analise as seguintes afirmações. Primeira, CO2 é um óxido presente na atmosfera, perfeito, anidrido carbônico, né? Associado ao efeito estufa, com certeza, é um dos gases de efeito estufa. É considerado um composto orgânico? Não. Composto orgânico? Não. Devido à presença do carbono em sua composição. Galera, isso é uma confusão muito comum que rola de todo mundo achar que a química orgânica é a química do carbono. Então tudo que tem carbono é orgânico. Não, não funciona tão facilmente assim. Na verdade, tem algumas moléculas inorgânicas com carbono. Por exemplo, os derivados de cianeto. A gente vai ter aí cianeto e isocianeto. A gente vai ter aí o carbono ligado ao nitrogênio, né, fazendo uma ligação tripla. Então, não vai ter nesse caso aí composto orgânico, né? Então, além deles, a gente vai ter óxidos de carbono, CO, CO2, também são inorgânicos. Além desses aqui, a gente tem carbonatos, bicarbonatos, que também são inorgânicos. E além desses todos, a gente ainda tem carbetos. E aí eu dou um exemplo aí já do carbeto de cálcio. Então, todos esses aqui são inorgânicos. Aqui a gente tem cianetos, óxidos. Aqui a gente tem carbonato e bicarbonato, carbonato e bicarbonato. E aqui a gente tem o carbeto de cálcio. Todos esses aí têm carbono, mas são compostos inorgânicos. Então, para quem ainda tinha essa ilusão de que, então já que a química orgânica é a química do carbono, todos os compostos que têm carbono são orgânicos? Não! Beleza? Tem esses pequenos aí compostos inorgânicos. Show de bola? Vamos para a segunda afirmativa. Essa primeira aí é falsa. Vamos botar aqui o Fzinho nela. Vamos para a segunda. H2O e CO2 são substâncias necessárias para a realização da fotossíntese. Se ele escreveu ali em cima e está falando fotossíntese, com certeza. As moléculas de clorofila absorvem a luz solar, quebram as moléculas de H2O, liberando oxigênio e hidrogênio. Hidrogênio não na forma molecular, não na forma de H2, mas sim, H+, mas sim, hidrogênio. Como consequência, ocorre a formação da glicose. Tá. A única observação aí que parece ser pegadinha nessa segunda afirmativa é que ele fala hidrogênio, dá a impressão que é hidrogênio H2 e não é, né? Na verdade é H+. A gente já conseguiria, na verdade, ver a resposta da questão só sabendo que a 1 é falsa. A gente sabe que a resposta é a letra A, mas de qualquer forma, vamos discutir essa segunda afirmativa aqui. A gente tem a luz e a gente tem uma fotólise, né? Então vamos botar uma setinha aqui. Ela vai realizar uma fotólise com a ajuda da clorofila, fotólise da água, fotólise da água.
E aí essa fotólise, ela vai gerar O2, H+, e elétrons. Né? O oxigênio, a gente está vendo que antes o oxigênio está com NOx-2, depois ele vai para NOx 0 no O2 ali. Isso aí vai ser uma fonte de elétrons, né? E a gente vai justamente usar isso para redução do CO2 a glicose. Beleza? CO2 vai ser reduzido a glicose. Então essa segunda afirmativa aí procede 100%. Terceira afirmativa. Glicose, C6H12O6, é um composto orgânico, certo? Que pertence à classe dos lipídios. Não é um lipídio, né? Glicose é um carboidrato. Isso aí, conhecimento, quase uma prova de vida. Glicose, ela é, na verdade, um carboidrato, também chamado de glicídio. Ela é um carboidrato. A gente sabe que os lipídios, na verdade, eles são as gorduras, né? São moléculas que têm uma tendência de ter menos átomos eletronegativos, como oxigênio, nitrogênio, certo? São as gorduras, são cadeias mais extensas, elas costumam ter mais átomos de carbono e menos átomos eletronegativos aí, o que dá a característica mais apolar a elas, beleza? Então essa aqui, a terceira afirmativa, falsa também, beleza? Quarta afirmativa, a gente já sabe que é verdadeira pelas alternativas, né? Mas vamos lá. Esse processo resulta na equação química geral da fotossíntese, ok? A qual representa uma reação de oxidação-redução. Vamos entender aí de onde vem essa oxidação e essa redução. A gente tem aí CO2, água, e a gente tem sendo gerados O2 e glicose, beleza? C6H12O6. Vamos dar uma olhada nos NOx. Vou botar os coeficientes aqui, né? Os coeficientes não são nosso foco aqui, então eu vou botar eles de preto mesmo. E agora vamos dar uma olhada nesse NOx aqui. Dois elementos. CO2 aqui, mais 4, oxigênio menos 2. Isso aí é o basicão. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Até aí tudo certo. E agora a gente tem aqui 6O2. E O2, substância simples, a gente tem NOx 0. Beleza? Então dá para ver que o oxigênio se oxidou aqui. E qual o NOx do carbono aqui, no caso, o NOx médio? Hidrogênio mais 1, tem 12. Então, mais 12. Oxigênio menos 2. Menos 2 vezes 6, menos 12. Menos 12 mais 12, 0. Então, NOx médio do carbono aqui é 0. Eu tenho 6 átomos de carbono. Eles não têm NOx 0 todos eles. A gente vai fazer uma média entre o NOx de todos esses átomos de carbono, que vai ser o somatório de todos os NOx, divididos por 6. E essa média vai dar 0. Felipe, não entendi esse negócio de NOx, cara. Nunca entendi isso. Então, fiquei sabendo que tem uma aula de NOx aqui no canal. Vou botar o card aqui em cima e o link na descrição para você já se atualizar. Conteúdo importantíssimo, que a gente sabe que é a resposta é letra A. Conteúdo importantíssimo, não só para a gente identificar um processo redox, mas para a gente identificar o processo de redução e oxidação, agente redutor, agente oxidante, saber montar a equação de uma pilha, dentre outros, né? Dar nome para ácidos, por exemplo. Enfim, NOx é um assunto importantíssimo na química, não tem como não saber. O link está na descrição, não deixe essa dívida continuar ativa. Vamos lá, questão 48. Radicais orgânicos são espécies ou conjuntos de átomos ligados entre si que apresentam um ou mais elétrons livres, valências livres. Relacione corretamente a fórmula do radical com a sua denominação, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então vamos lá, vamos dar uma olhada nessa coluna 1 e na coluna 2. A gente sabe daqueles prefixos, né, do met, et, prop, but. Então aqui a gente tem ramificações, né, são os radicais orgânicos,
que tem 3 e 4 átomos de carbono. Os dois primeiros têm 3 e os dois últimos têm 4. E a gente tem a coluna 2 ali, terquibutil, propil, isobutil, isopropil. Felipe, eu não lembro, nunca soube como é que faz essa diferença de terc, iso, sec, prop, não sei isso. Então vamos lá. A gente tem as ramificações N, a gente tem as ramificações iso, as ramificações sec, as ramificações terc e as ramificações nel. Beleza? Vamos ver o que cada uma dessas aqui diz. E aí a gente vai usar o butil como exemplo, o propil e o butil como exemplos. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui. N quer dizer que é uma cadeia linear. Então, N-propil vai ser 3 carbonos, N-butil, vou fazer até de outra cor aqui, para ficar bonito. N-propil vai ser 3 carbonos, no qual esse aqui se liga à cadeia principal. N-butil vão ser 4 carbonos e esse aqui vai se ligar à cadeia principal. Beleza? Iso quer dizer que tem uma bifurcação ali no final do radical, da ramificação. É como se fosse uma ramificação dentro da ramificação. Então, aquele finalzinho onde poderia ter um carbono vai passar a ter 2. Então, isopropil, deixa eu trazer isso aqui um pouquinho mais para baixo, para eu ter mais espaço. Isopropil vai ser a ramificação que vai ter os 2 carbonos ali bifurcados e o do meio vai se ligar à cadeia principal. Vamos fazer esse desenho magnífico aqui agora. A gente pega essa tinta azul maravilhosa e a gente vai ver que o isopropil vai ser esse composto aqui, esse radical aqui, e esse carbono aqui que eu circulei, ele vai se ligar à cadeia. Beleza? Uma ligação com a cadeia. Eu vou até fazer essa ligação com a cadeia em vermelho, que aí fica mais fácil. Vou fazer ela tracejada aqui. Essa aqui, essa aqui, essa aqui. E o isobutil. Os carbonos do final da ramificação vão estar ali naquela bifurcação. Então, eu vou ter um carbono, outro carbono, outro carbono. Acho que é melhor fazer dessa forma. E aí, qual é o carbono que vai se ligar à cadeia principal? Na verdade, eu até fiz ele, né? É esse que eu vou circular de azul. E vamos botar o tracejadinho dele. Vermelho. É ele que vai se ligar à cadeia principal. Nota que propil só tem 3 carbonos, butil só tem 4, né? Sec. As ramificações sec, os radicais sec, eles vão ter um carbono secundário em relação à ramificação ligado à cadeia. Então, para o propil, é igual. É literalmente a mesma coisa. Para o propil, esse carbono aqui ele já é secundário. Agora, para o butil, vai mudar. Vamos pegar um carbono secundário em relação à ramificação e vamos ligar ele à cadeia principal. E aí, esse carbono aqui vai se ligar à cadeia principal. Vou circular ele de azul. Beleza? Esse carbono vai se ligar à cadeia principal. Isso é a sec-butil. Vamos para terc. Terc-propil não vai ter como existir. Por quê? Só tem 3 carbonos, eu não tenho como ter um carbono terciário. Então, para o propil, a gente não existe. Não existe. Agora, para o butil, vai existir. E aí, vai ser a famosa pata de galinha. Esse carbono aqui que eu circulei de azul, ele vai se ligar à cadeia principal. Nota que é um carbono terciário em relação à ramificação. Ele está ligado a outros 3 carbonos, né? Esses 3 aqui. Então, ele é terciário em relação à ramificação. E nel
Nel é quando eu tenho carbono quaternário no final. Então, nenhuma dessas aqui vai ter. Mas eu poderia ter um nel no caso do pentil, beleza? Como que seria esse nel no caso do pentil? Eu teria um carbono aqui e esse aqui faria ligação com a cadeia. Beleza? Seria o nel pentil. Então a gente definiu aqui o que, que é N-propil, N-butil e todas as outras. Agora vamos fazer a relação ali com o que ele está solicitando de nós. A gente tem aí terc-butil. Quem é o terc-butil? Carbono terciário ligado. Então, olha o carbono terciário aqui. Então, ele é o 4, radical 4. Propil. Propil ou N-propil é a mesma coisa. Tá aqui, ó. 3 carbonos numa cadeia linear. Esse CH2 é o que está ligado à cadeia principal. Então, esse é o 2. Beleza? Isobutil. Isobutil é que vai ter uma bifurcação no finalzinho para 2 CH3 e 4 carbonos. Então, 4 carbonos com a ramificação no final da ramificação. E por fim, isopropil. Iso é porque eu tenho uma bifurcação aqui nos carbonos finais, ou seja, a ordem que a gente tem aí, 4, 2, 3, 1, gabarito letra D. Simbora de próxima. 47 e 48 foram trabalhosinhas. Vamos ver como é que tá a 49. Considere os seguintes compostos. Tá. A sequência correta de cima para baixo é... Bom, galera, aqui vem aquela dica, né? Carteia as opções, beleza? Então, a gente está vendo aqui que tem na primeira opção C11H22, na segunda C11H24, na terceira C11H24, na última C11H22. Então tem a mesma quantidade de carbono. E nos outros também, C9, 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 C8, C8, C2, C2. Ou seja, não preciso contar carbono aqui, eu só preciso contar hidrogênio, beleza? E aí o hidrogênio é o que vai basicamente diferenciar essas substâncias em termos de fórmula molecular para as alternativas. Vamos, né, botar os hidrogênios aqui. Eu vou fazer um pontinho vermelho nos carbonos, né, para quem ainda não tem intimidade com a química orgânica, com a fórmula bastão, né, os vértices são carbonos e as ligações carbono-carbono ou carbono-outros elementos que não sejam hidrogênio, elas são representadas com essas arestas, né, esses traços. E as ligações carbono-hidrogênio são omitidas, beleza? Carbono e hidrogênio omitidas. Então, carbono faz 4 ligações. A gente vê quantas arestas estão ligadas e a gente completa com hidrogênio. Então, aqui no primeiro carbono, 1, 2, 3 hidrogênios, mais 2 aqui, 5, mais 3 aqui, 8. Esse aqui não tem hidrogênios, porque ele já tem 4 ligações. Então, 8, 9, 10, 11... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Então aqui no primeiro eu tenho 24 hidrogênios, beleza? No segundo, só aí a gente já sabe que fica entre B e C. Só aqui a gente já consegue esse indicativo que ou vai ser B ou vai ser C. Vamos ver quantos hidrogênios tem aqui no segundo. 1, 2, 3 hidrogênios, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui não tem, porque já tem 4 ligações. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só aí a gente já sabe que a resposta é a letra B. Show? Mas vamos fazer as outras contagens aqui só para a gente ficar bonitinho aí na resolução. A gente tem que esse carbono tem 3 hidrogênios, esse aqui tem 2, então 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, conforme o esperado, né? H14. Vamos ver nesse último composto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. E aqui, putz, Felipe, o que que significa esse hexágono com círculo no meio? Significa que eu tenho uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, beleza? Vou até apagar esse hexágono aqui e vou fazer as duplas para ficar mais intuitivo para você, mas você tem que saber interpretar isso. Show? Então, tem que fazer essas de linha preta, senão confunde com os hidrogênios. Essas duplas têm que estar nessas posições? Não, elas podem estar aqui, aqui e aqui, desde que eu faça alternado simples dupla, beleza? Então a gente já tem aqui 7 hidrogênios. Esse carbono aqui não vai ter, porque ele já está com uma ligação dupla e duas simples. 8, 9, 10, 11. Esse aqui também não vai ter, porque ele também já está com uma dupla e duas simples. Então a gente tem 11 até agora, não é isso? 7 mais 4, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, 18 hidrogênios aí, C2H18O. Né? Se você quiser contar os carbonos, fica à vontade, mas não tem necessidade. Né? Então, 24, 16, 14, 18. Então, 24, 16, 14 e 18. 14 e 18 hidrogênios. Beleza? Fechou então gabaritinho a letra B, a gente já sabia por causa do carteado, mas fechamos a resolução bonita. Questão 50. Efetuou-se a configuração eletrônica em seu estado fundamental de determinado elemento químico cujos dados foram nível 1 completo, nível 2 completo, nível 3 completo, nível 4 18 elétrons, nível 5 6 elétrons. Assim, é correto afirmar que esse elemento químico é O. E aí, dá uma olhada, né, nesse elemento. A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, já que não é um íon. E aí, se fosse um íon, ele ia avisar a gente, é um íon bivalente, trivalente, monovalente, mas ele não falou que é um íon. Então, eu vou presumir que a quantidade de prótons num átomo neutro, ela vai ser igual à quantidade de elétrons. E esse Z aqui é justamente o número atômico. Ou seja, isso aqui é o número atômico. Ou seja, se a gente somar essa quantidade de elétrons aqui, a gente consegue dizer que elemento é esse. Só que ele não deu a quantidade de elétrons exata. Ele disse nível 1 completo, nível 2 completo, nível 3 completo. Então é bom que a gente saiba até quantos elétrons eu consigo armazenar em cada nível. Felipe, eu nunca decorei isso, eu não gosto de decorar. Beleza. Monta o diagrama de Pauli. Daqui em diante, 4S, 4P, 4D, 4F, o 5 vai ser igual ao 4, só que sem o 4. Né? Beleza? O 6 não tem F. E o 7 não tem D. Beleza? Aí, basicamente, o que a gente tem aqui é completar os elétrons. Né? Então, S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D10. Então, no quarto nível, o P6, 4D10, eu vou ter o F14, 5S2, 5P6, 5D10, 5F14, no 6, S2P6, D10, S2P6, D10, S2P6. E aí é só eu contabilizar o que, que tem de elétrons nesses níveis que ele falou que estão completos. 1, 2 e 3. No nível 1 tem 2 elétrons. No nível 2 tem 2 mais 6, 8 elétrons. E no nível 3 tem 18. 2 mais 6 mais 10, 18 elétrons. E aí a gente vê aqui no enunciado
Ele falou nível 1, nível 2 e nível 3 completos. Ok, nível 4, 18, nível 5, 6. Então eu tenho que achar o total de elétrons como sendo os 2 do nível 1, os 8 do nível 2, os 18 do nível 3, mais 18 do 4, mais 6 do quinto nível. Então, mais 18, mais 6. Isso aqui, 2 mais 8, 10. 10 mais 18, 28. 28 mais 18, 46. 46 mais 6, 52. Como o número de prótons é igual ao número de elétrons, eu sei que tem 52 prótons, então eu vou na alternativa que tem a opção de Z igual a 52, que é o telúrio. É, beleza pura. E, pois, vamos para os próximos. Se esse vídeo está te ajudando, já considera deixar um like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, para mostrar que esse conteúdo é relevante, beleza? E simbora para a questão 51. Em 1669, o alquimista alemão Henning Brand, 1630 a 1710, na busca da pedra filosofal tentando obter ouro a partir dos vapores produzidos na destilação de uma mistura de areia e urina, obteve uma substância branca, brilhante e inflamável, o fósforo. Considerando o fósforo e seus derivados, assinale a proposição verdadeira. Letra A. Tricloreto de fósforo pode atuar como uma base de Lewis. Vamos dar uma olhada aí nessa estrutura aí do tricloreto de fósforo. É o nosso PCl3. E como que fica a estrutura do PCl3? Eu poderia fazer essa ligação aqui sendo aquele triângulo que sai do plano e essa ligação aqui sendo aquele tracejado que entra no plano. O fósforo faz 3 ligações simples e sobram esses 2 elétrons. Justamente esses 2 elétrons aqui, eles tornam possível esse composto atuar como uma base de Lewis. O que é uma base de Lewis mesmo? A gente tem 3 conceitos ácido-base. Bases de arrênios liberam OH-, ácidos liberam H+. Bases de Bronsted-Lowry absorvem H+, ácidos de Bronsted-Lowry liberam próton, né, que é o H+. E Lewis, base de Lewis tem esse par de elétrons não ligante disponível para realizar ataque. Ácidos de Lewis podem receber ataque desse par de elétrons, de um par de elétrons, beleza? Então isso aqui é uma base de Lewis, igual as aminas, beleza? Que tem também no nitrogênio esse parzinho não ligante aqui. Então, é a nossa resposta. Mole. Por que as outras não são certas? Vamos ver. Letra B. A geometria da estrutura do pentacloreto de fósforo é bipirâmide trigonal e a hibridação do fósforo é do tipo sp3d2. Vamos dar uma olhada aqui na molécula do PCl5. Vamos dar uma olhada na estrutura dela. A gente bota um dos cloros no plano e os outros dois, um entrando e um saindo do plano. Beleza? Cloro, cloro, cloro. Aqui tem um cloro para cima e um cloro para baixo. Vamos fazer o desenho dessa estrutura, se o dom artístico me permitir. Já comecei mal com o negócio todo. Menos mal. Tá aqui, isso aqui seria a base da pirâmide. Aqui seria o fechamento da pirâmide de cima, é uma pirâmide de base triangular, né? Como se fosse um tetraedro. E aqui embaixo a mesma coisa. A gente tem essa ligação. A gente tem... Eu sempre me confundo. É essa ligação aqui de trás e essa aqui. É isso? Acho que a de trás não existe.
Não, existe sim, tá certo. E a gente tem essas duas pirâmides aí, né? Seria essa pirâmide aqui e a pirâmide de baixo, que eu vou fazer aqui em azul para ficar menos feio. Também elas compartilham a mesma base, né? Nossa senhora, isso ficou feio demais. Elas compartilham essa mesma base, beleza? Isso aqui tá vendo por. Mas são duas pirâmides, então de fato é uma bipirâmide trigonal. E a hibridização do fósforo, hibridação, ele falou que é sp3d2. Felipe, hibridação não é um negócio de carbono, que só acontece com carbono? Então, vamos lá. Os elementos, eles não têm os elétrons emparelhados para fazer 5 ligações, no caso do fósforo. Então, o que ele faz? Ele mistura, ele hibridiza, igual o carbono. O carbono também não consegue fazer 4 ligações simples. Então, ele hibridiza aqueles orbitais para que ele consiga fazer essas 4. E como que eu sei uma hibridação ou hibridização do fósforo? A gente vai ter aqui, basicamente, os orbitais. Beleza? Ele fez 5 ligações, então eu preciso de 5 quadradinhos com um elétron desemparelhado em cada um deles. Aqui no S eu vou ter 1, aqui no P eu vou ter 3 e aqui no D eu vou ter 1. Isso aqui gera uma hibridização de que tipo? sp3d e não sp3d2. Eu só tenho um S, eu vou ter 3p e eu vou ter um D. Então vai ser sp3d. Seria sp3d2 se ele estivesse fazendo 6 ligações, como por exemplo o enxofre consegue fazer. Mas não é o caso. Então o que está errado aqui nessa alternativa é só a hibridação do fósforo, que não é do tipo sp3d2, é sp3d. Beleza? 5 ligações. Letra C. O ácido ortofosfórico apresenta 2 ligações covalentes simples e 2 ligações covalentes dativas. O que é ácido ortofosfórico mesmo, Felipe? Vou deixar um linkzinho de uma aula de ácidos que tem aqui no canal para você, mas vamos escrever aqui. Ácido ortofosfórico é a mesma coisa que ácido fosfórico. Esse orto a gente pode omitir. Eles têm a mesma fórmula, beleza? Qual é o esquema desse ácido ortofosfórico? É o P2O5 reagindo com 3 moléculas de água. Se reage com uma, metalfosfórico. Se reage com duas, pirofosfórico. Se reage com 3, ortofosfórico. Então tá aqui o meu ácido ortofosfórico. Beleza? Esse aqui é o meu ácido ortofosfórico ou apenas fosfórico. Vou escrever mais de longe para dar espaço. Fosfórico. Certo? Esse aqui é o anidrido fosfórico. Beleza? Como que vai ser a estrutura desse peão? Vamos botar aqui. Fósforo ligado aí aos hidrogênios, aos oxigênios que estão ligados aos hidrogênios ionizáveis. E fazendo uma dupla aqui em cima com esse oxigênio que ainda vai ter os dois pares aqui. Rola uma expansão do octeto aqui, né? Então a gente não tem duas ligações covalentes simples e uma dativa, né? A gente vai ter 3 ligações covalentes entre o oxigênio simples e uma ligação covalente dupla ali em cima, né? É uma expansão de octeto que vai rolar no caso do fósforo, ele vai fechar com 10 elétrons, beleza? Então, no. Fora as ligações covalentes de oxigênio e hidrogênio, né? Que vão ser mais 3. Então, não são só 2 covalentes e 2 dativas, né? Tão simples assim. Covalente dativa, né? É o que a gente usava para explicar muito as ligações quando a gente não sabia hibridização de orbital. Hoje em dia a gente sabe, então fica mais fácil. Beleza? Vai mais pelo lado de hibridação do que de covalente dativo. Letra D. A soma dos momentos polares da molécula do tricloreto de fósforo é 0. Vamos montar novamente essa molécula aqui. Tricloreto de fósforo. Então bota o fósforo.
bota os 3 átomos de cloro e ele está falando para a gente, basicamente, que a molécula é apolar. E essas setas aqui, que vão em direção ao cloro, porque o cloro é mais eletronegativo, elas vão dar essa resultante que vem aqui para baixo, né? Uma resultante diferente de zero, que a gente vai chamar de momento dipolo da molécula. Ela é diferente de zero, beleza? E aí, isso aí vai tornar essa molécula polar. A soma dos momentos polares da molécula é zero? Não, é diferente de zero. Beleza? Então, essa aqui foi a questão 51, gabarito aí, letra A. Momento de polo da mulher. 52. As folhas de cansanção, Jatropha urens, um tipo mais agressivo de urtiga, possuem pelos que, em contato com a pele, injetam ácido fórmico, histamina e acetilcolina, provocando irritação, ardência e dores localizadas. Ok. Para minimizar os danos causados e arrefecer as dores causadas pela urtiga na pele, o procedimento mais imediato e eficaz é apenas lavar o local com água corrente. Vai ter uma galera que vai cair e vai marcar essa. Não é essa a resposta. Ela gera uma dúvida, né? Porque o ácido fórmico, ele é um ácido pequenininho. Então ele não é aquele composto orgânico grande que não interage bem com a água. Pelo contrário, ele é solúvel em água. Só que a água, ela não vai arrefecer a dor. Ela vai minimizar os danos. Mas ela não vai arrefecer a dor. Para arrefecer a dor, a gente precisa neutralizar esse ácido, né? Então, apenas lavar o local com água, não. Né? É mais o apenas aqui que não é suficiente para arrefecer dor. Letra B, limpar o local com água oxigenada. Só se você quiser sentir mais dor, porque vai oxidar, né? Você não está com a pele infeccionada, você só está sentindo dor. Não é uma infecção. Então você não usa água oxigenada. A água oxigenada é para desinfectar, né? Para você matar bactérias ali por oxidação. Então a água oxigenada só vai te fazer sofrer nesse caso mesmo. Que definitivamente não é arrefecer dores. Letra C, aplicar leite de magnésia. O que é leite de magnésia? E aí, o pessoal que sofre de dor de estômago vai saber imediatamente. Leite de magnésia é uma suspensão de hidróxido de magnésio. Felipe, o que é uma suspensão? A gente tem aí dois tipos básicos de medicamentos na fase líquida, né? No estado líquido. A gente tem os que são solução, e aí já é uma mistura homogênea, eu não preciso agitá-la. E a gente tem as suspensões, onde um princípio ativo decanta e a gente precisa agitar o sistema para que aquele princípio ativo seja suspenso e aí sim a gente ingere ele. E no caso aqui, hidróxido de magnésio não é muito solúvel, né? Então ele acaba tendo a forma sólida. Então, para a gente usar esse medicamento, que é o leite de magnésia, a gente agita para suspender o hidróxido e aí a gente toma uma colherzinha para arrefecer a acidez, né? No caso aqui, como eu tenho um ácido fórmico, que é um ácido, nada melhor para neutralizá-lo do que uma base. Beleza? Show! Então essa aí é de fato a nossa resposta. Vai minimizar os danos e vai arrefecer as dores. Está causando dor ali, naturalmente é o ácido fórmico, né? A gente até brinca, fórmico vem de formiga. E ele é o ácido que as formigas botam ali, injetam quando elas picam você, algumas, não todas, né? Porque ele é pequenininho, ácido formiga, ácido fórmico, formiga pequena, enfim. E pulverizar o local com talco. Talco é um agente secante, né? Então ele só vai tornar o local mais seco. Não vai neutralizar o ácido, entendeu? Vai fazer absolutamente nada. Então, letra C, nossa resposta. E vamos.
53. Considerando que o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, é correto dizer que a variação de entropia que ocorre na fusão de 2 kg de gelo é aproximadamente. Então vamos lá. 80 calorias por grama. Quer dizer que para cada grama de gelo que eu derreto, eu gasto 80 calorias. Show de bola. E ele quer a variação de entropia que ocorre na fusão de 2 kg de gelo. Primeiro, para calcular a variação de entropia, a gente precisa saber a variação de calor no sistema, beleza? Delta Q dividido por P. E como que a gente sabe a variação de calor do sistema, o delta Q? Primeiro, a gente tem que saber se o sistema está recebendo ou doando calor. Nesse caso aqui, a gente está derretendo gelo, fazendo fusão de gelo. Então, o sistema está recebendo calor. É como se fosse uma conta bancária. O que eu tinha de calor antes e o que eu tenho de calor depois. Como eu recebi o calor que eu tenho depois, é maior do que o que eu tinha antes. Então, o delta Q, o calor final, vai ser maior do que o inicial. O delta Q vai ser positivo. Beleza? Quanto que vai ser esse delta Q? Vai ser o calor que tinha antes, mais o que eu absorvi para poder fundir. Beleza? Então, calor latente de fusão mais a massa de gelo. A massa de gelo aqui, né, vai ser 2 kg, ou seja, 2.000 gramas. E aqui eu tenho que usar em gramas, por quê? Porque o calor latente é calorias por gramas, né? Então, caloria por gramas. Então aqui eu tenho 160.000 calorias, beleza? Então esse vai ser o meu delta Q. Esse vai ser o meu delta Q. E aí vem a pergunta. Felipe, qual é a temperatura? Ele não falou no enunciado. Bom, se eu estou fundindo gelo, a temperatura é igual a 0 graus Celsius. Pô, vou botar o zero ali na fórmula, não vai dar muito bom não, né? É porque na fórmula a gente usa a unidade de temperatura absoluta, que é Kelvin. É grau Kelvin não, pelo amor de Deus. 273. Então 0 Celsius são 273 Kelvin. E aí, que continha desagradável, né? Aí esse é o momento que a gente olha as alternativas. Tá, tirando a mudança de sinal de A para B e de C para D, os valores são bem distantes. 293 é a metade de 586. Então, vamos fazer essa conta, começar a fazer ela. Se o primeiro número for 5, a gente já sabe que a resposta vai ser, igual, vai ser 580 divididos por 273. A gente já puxa 1.600. Não vai dar 2, né? 5. 5 vezes 273, 5 vezes 200, 1.000. 5 vezes 70, 350. 5 vezes 3, 15. Então, 1.365 menos 1.600, a gente vai ter 235. Desce esse outro zero, aí fica bem óbvia a resposta, né? Multiplico por 8, nem preciso continuar essa conta aqui. Eu já sei, obviamente, que a resposta é 586. Isso é importante, gente, na hora da prova, porque é o carteado que a gente brinca, né? Que a gente faz com as alternativas. Isso aqui vai ser 586, não é 583. O carteado que a gente faz com as alternativas, se feito da maneira correta, calorias por quilo, ele poupa muito tempo. E tempo é um dos critérios da prova. Se não fosse, não teria tempo limitado. Então, se você consegue usar o teu tempo de uma forma mais eficiente, isso te dá uma vantagem em relação a uma pessoa que não consegue. E, obviamente, quem consegue usar o tempo de forma eficiente consegue revisar a questão, consegue fazer outras questões com mais calma, etc., né? Questões que têm um texto maior, enfim. Beleza? Vamos agora para a última questão da prova, que é a 54. Propriedades coligativas são de fundamental importância na vida cotidiana. Sobre as propriedades coligativas é correto afirmar que, para quem não sabe o que são propriedades coligativas, são as mudanças que ocorrem em pressão de vapor, pressão osmótica,
ponto de ebulição e ponto de congelamento quando eu adiciono um soluto não volátil a um solvente puro, beleza? E aí, o que está acontecendo nas propriedades físicas daquele solvente que agora passou a ser uma solução? Elas estão mudando, porque eu introduzi naquele meio interações que não tinham antes. Então, as propriedades como pressão de vapor, pressão osmótica, ponto de ebulição, ponto de congelamento, elas estão variando, beleza? Acabaram de ouvir o cachorro sacudir. Elas estão variando. E aí, como que elas variam? E aqui eu vou ensinar um macete para você. Um macete para você. Que é o quê? Esse P eu vou chamar de pressão ou ponto. P eu vou chamar de vapor. O eu vou chamar de osmótica. C eu vou chamar de congelamento. E E eu vou chamar de ebulição. Como é que varia? A pressão de vapor ela vai diminuir. Mas por que, Felipe, que vai diminuir? Eu tenho que decorar isso? Não. Pensa assim, um solvente puro, ele evapora, faz uma pressão, aquele vapor, aquele gás, ele faz uma pressão. Se eu boto um soluto ali, o solvente começa a interagir mais com o soluto, começa a interagir com o soluto que não interagia antes, e evapora menos. Então a pressão de vapor, a pressão é proporcional à quantidade de gás, como eu gero menos vapor, eu gero menos pressão. Pressão osmótica vai aumentar. Como assim, Felipe? Se eu tiver uma concentração alta de soluto, quanto mais alta a concentração, mais vai fazer pressão para que o solvente passe tentando tornar os meios isotônicos. E a pressão osmótica é justamente essa. Ponto de congelamento é reduzido e o ponto de ebulição aumentam. Ou seja, é mais difícil congelar, porque eu tenho interações ali que eu não tinha antes, e é mais difícil eu ferver, justamente porque eu tenho que quebrar mais interações do que o que eu tinha antes, beleza? Então é mais difícil congelar e ferver aquela solução, certo? Essas são as propriedades coligativas. Esse aqui é um macetão do para você. Letra A. Permitem separar. É correto afirmar sobre as propriedades. Permitem separar os componentes de uma solução por decantação. Por decantação é ótimo, né? Mas isso aí eu copiei da prova. Não, não tem nada a ver. Decantação é a diferença de densidade. E nenhuma propriedade coligativa tem relação com a densidade dessa forma. Então, não vai permitir separar componentes de solução por decantação. Letra B. Servem para determinar as massas molares de solutos desconhecidos. Essa é a nossa resposta, mas vamos explicar aqui rapidamente o porquê, né? A gente tem a mudança da pressão de vapor com um nome. Tonoscopia. A gente tem a mudança da pressão osmótica com um nome. Osmoscopia ou osmometria. A gente tem a mudança do ponto de congelamento, chamada crioscopia. E a gente tem a mudança do ponto de ebulição, chamada ebulioscopia. Essas fórmulas aqui, né, todas as fórmulas que são um aspecto mais quantitativo, elas vão ter um fator em comum. Crioscopia delta T de C vai ser a constante de crioscopia vezes W vezes I. E ebulioscopia delta T é constante ebulioscópica vezes W vezes I. O que quer dizer esse W aqui na fórmula? É a primeira pergunta. E o que quer dizer o I na fórmula? Beleza? Então, vamos escrever aqui embaixo o que são W e I. W a gente chama de
molalidade. E essa letrinha faz uma baita diferença. Por quê? O que significa molalidade? Significa número de mol de soluto, ou seja, N de soluto para cada quilograma de solvente. Molaridade é número de mol por litro, beleza? E molalidade é número de mol por quilo, certo? E o nosso I é o fator de Fantoff. E não, eu não falei errado, se fala Fantoff, é holandês isso. E ele vai ter relação com a quantidade de partículas que vão surgir a partir de um determinado soluto. Eu não vou entrar a fundo na fórmula do fator de Fantoff, mas é basicamente isso. Além disso, na fórmula da osmoscopia, a gente tem a nossa velha conhecida que é a molaridade. E a molaridade a gente sabe que é número de mol sobre volume. E o número de mol, por sua vez, vai ser igual a massa sobre massa molar. Ou seja, em todas as fórmulas aqui, eu vou ter um fator que envolve massa molar. No caso da ebulioscopia, crioscopia e tonoscopia, eu vou ter a molalidade. No caso da osmoscopia, eu vou ter a molaridade. Todos eles vão envolver número de mol. O número de mol está diretamente relacionado com a massa molar, beleza? Inversamente, na verdade, relacionado. Mas todos têm relação. Então, sim, a partir de uma medida dessas propriedades aqui, eu sei quanto era a pressão de vapor do solvente puro, eu sei quanto ela está agora, então eu sei o ΔP e eu sei o P0. A constante a gente vai obter, o valor aí do W e do I vão depender, né? O W, no caso, vai depender da massa molar. Então é por isso que eu consigo, a partir da mudança, da quantificação da mudança, eu consigo, e óbvio, né, de ter o valor da constante do I, eu consigo, a partir do W, determinar a massa molar daquele soluto, beleza? Então é por isso que eu consigo determinar a massa molar de solutos desconhecidos, que é um baita passo. Letra C, dependem exclusivamente da identidade química do soluto? Não, identidade química diz mais relação aí à reatividade, né? E a gente não está dependendo disso. As propriedades coligativas, quanto maior o número de partículas, ou seja, quanto maior o número de espécies ali frutos da dissolução daquele soluto, maior o efeito que a gente percebe nas propriedades coligativas, né? Então, se eu dissolvo 1 mol por litro, se a concentração de um sal é 1 mol por litro, eu tenho um efeito. Se é 2 mol por litro, eu tenho mais efeito, beleza? Então, ela diz respeito à quantidade de partículas e não à identidade do soluto. E letra D, se referem exclusivamente ao aumento do ponto de ebulição do soluto, então não é exclusivamente o aumento de ponto de ebulição do soluto e abaixamento do ponto de fusão do soluto. Aqui tem dois erros. Primeiro, não é o soluto, é da solução. E segundo, não é exclusivo para ponto de congelamento ou ponto de ebulição. A gente tem propriedades coligativas relacionadas à pressão de vapor, que é a tonoscopia, e à pressão osmótica, que é a osmoscopia. Beleza? E com isso a gente finaliza mais uma provinha. Agradeço imensamente a companhia de vocês. Se esse vídeo te ajudou, considera dar um like aí, deixar a tua inscrição no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixa aqui nos comentários se alguma explicação não ficou clara para você, se você tem alguma dúvida, se você tem sugestão de próximos vídeos, né? Pode deixar aí nos comentários e é isso. Valeu, valeu, povo. Tamo junto. Beijo grande, se cuidem. Valeu!